Imigrantes na América devem se assimilar? Essa questão é muito relevante. Desde 2000, 25 milhões de imigrantes legais vieram para a América, além de milhões ilegais. Embora sempre tenhamos sido um país construído sobre a base da imigração, os pais fundadores nos alertaram contra a imigração ilimitada por causa do desafio inevitável da assimilação. Imigrantes precisam de tempo para deixar costumes do país de origem, aprender o idioma e se adaptar ao novo lar. Mas quando o fluxo de imigração é menos como um gotejar e mais como uma enxurrada, a necessidade de assimilação começa a evaporar. Comunidades com origens semelhantes tendem a permanecer unidas e, por serem numerosas, podem ser acomodadas, mesmo sem falar inglês, algo comum nas últimas décadas. Mas será que algum dia poderemos ser uma nação unida quando não temos uma língua, valores ou cultura comuns para nos unir? A América nem sequer tem uma cultura? Esse é um sentimento comum que já ouvi muitas pessoas expressarem, e essas pessoas rapidamente mudam o foco e passam a elogiar outros países e suas culturas. Embora comida, vestimenta e costumes religiosos sejam um aspecto de uma cultura, há muito mais por trás dessa palavra. Cultura é o código não dito que une um povo em valores, normas e pressupostos compartilhados. É o sistema operacional profundo que molda como as pessoas se comportam, mesmo quando ninguém está olhando. Isso ocorre porque a cultura é feita de regras invisíveis que definem o que é honroso, vergonhoso e o que você deve à comunidade. É o que une famílias, molda comunidades, impulsiona instituições e determina se uma nação pode se autogovernar. Como uma das milhões de imigrantes legais, notei grande mudança na mentalidade dos imigrantes nos últimos 25 anos. Para mim e minha família, a assimilação era essencial, pois viemos aqui por um motivo. Deixamos nossa casa, nossa família, tudo o que conhecíamos, para que pudéssemos ter uma vida melhor aqui. Mas por que aqui? Por que os Estados Unidos? O modo de vida americano era claramente único, gerando mais oportunidades que nosso local de origem. Era impressionante como havia uma cultura de alta confiança, onde um estranho já presumia que você não queria mal. As pessoas vendiam produtos sem supervisão, confiando que os clientes deixariam o dinheiro pelos itens retirados. Isso é incrível, minha família e eu achamos impressionante. Este é um exemplo de civilização avançada, onde esse grau de confiança é possível. As pessoas vêm sendo limitadas pela sociedade há muito tempo. Esquecemos que nosso estado natural é lutar por recursos. Os outros imigrantes ao meu redor, quando nos mudamos para este país, sentiam o mesmo. Eles se encantaram com a América e queriam aprender o estilo americano, mas isso mudou recentemente. Em vez de adotar qualquer cultura americana ou até mesmo a língua inglesa, o orgulho passou a ser mais de resistência à cultura e de veneração ao seu país de origem. Vamos supor que os Estados Unidos entrassem em guerra com a Colômbia, de que lado você ficaria? Colômbia. Então, os Estados Unidos passaram de um caldeirão cultural para uma tigela de salada. As culturas, em vez de se fundirem, viraram grupos de identidades separadas que coexistem geograficamente, mas são desconectados em valores. O problema da sociedade da tigela de salada é que ainda precisamos tomar decisões sobre o futuro da nossa nação, e agora estamos fazendo isso sem uma visão unificada. Você pode ver essa fratura em todo lugar. Qual deve ser o propósito da assistência social? Uma rede temporária para apoiar quem precisa ou uma garantia permanente do Estado? Apesar do esforço, não há mais consenso sobre policiamento, educação, aborto, liberdade de expressão ou mesmo o conceito de verdade. Até mesmo algo tão básico quanto o significado de justiça agora gera respostas completamente diferentes, dependendo da lente cultural pela qual a pessoa está olhando. Essas discordâncias mostram que já não compartilhamos pressupostos fundamentais, os valores morais que antes permitiam decisões nacionais. De jeito nenhum, a América foi construída por imigrantes. Esse se tornou o novo grito de guerra, dando a entender que quem chega aqui hoje deve agora definir a identidade cultural da nação. A América não foi moldada por pessoas que simplesmente se mudaram para cá. Ela foi construída por pessoas que correram riscos incríveis, que deixaram tudo o que era familiar, cruzaram mares perigosos, enfrentaram fome, doenças e isolamento para construir uma civilização a partir da selva. E depois, por quem herdou esse experimento frágil e trabalhou incansavelmente para aprimorá-lo. A América foi construída por pioneiros, não só por imigrantes. Costumamos achar que a civilização é garantida e tomamos a nossa como certa.
Para criar uma sociedade funcional, é necessário um acordo comum sobre dever, honestidade, trabalho e responsabilidade pessoal. Isso fica claro na preservação da lei e ordem. Se uma pequena parcela decidisse que a lei não se aplicava mais, haveria problemas. Nenhuma força policial pode impedir o colapso que se segue. A ordem não depende de policiais em todas as esquinas. Ela existe graças a milhões de pessoas que diariamente optam por seguir regras que poderiam ignorar. A maioria de nós não rouba por medo da prisão. Deixamos de roubar por acreditar culturalmente que é errado e esperar que nossos vizinhos pensem o mesmo. Esse acordo moral compartilhado é a verdadeira base da estabilidade. Sem isso, as leis viram sugestões, a justiça é negociável e o sistema começa a balançar. Vamos discutir nossa identidade compartilhada e o significado de ser americana. A primeira é a crença na responsabilidade pessoal, de que sua vida é moldada principalmente pelas suas escolhas, e ninguém mais tem o direito de interferir nessas escolhas. Em várias culturas, o coletivo, ou a família, tem mais importância que o indivíduo, e escolhas pessoais devem se alinhar às expectativas do grupo. Se você já se perguntou por que nossas comunidades são mais fracas nos Estados Unidos do que em outras culturas, esse é o principal motivo. O motivo é que, de muitas maneiras, somos uma cultura de indivíduos, e isso tem seus pontos positivos, mas também tem seus negativos. O segundo é acreditar que o sucesso vem do esforço e mérito, e que os sistemas devem refletir essa lógica. Ao contrário de culturas onde o avanço depende de antiguidade, laços familiares ou favoritismo, aqui valoriza-se a verdade e a razão acima da lealdade tribal. Em muitas culturas, a lealdade familiar supera até a realidade. A verdade deve se adaptar para proteger o grupo. É por isso que, em algumas culturas, se você fala mal da sua família, dos seus pais, isso muitas vezes é considerado um dos piores pecados que você poderia cometer. O quarto é a crença na liberdade de expressão e no debate aberto como o oxigênio de uma sociedade livre. Porque só através do debate livre é que podemos realmente descobrir qual é a verdade objetiva. Muitas pessoas acham que a verdade é algo simplesmente dado. É algo que você pode identificar muito facilmente, mas isso não é verdade. Muitas vezes ela é descoberta através do debate, do confronto de ideias. Em várias culturas, o direito de falar depende da senioridade, não da verdade. A voz mais velha ou forte prevalece e espera-se que os jovens calem, mesmo sabendo algo. Então, basicamente, quanto mais velho você fica, mais razão você tem. O quinto é a crença no Estado de Direito, não no governo dos homens. Essa parte é muito única da civilização ocidental, porque se você olhar de onde vem a nossa cultura, que herdamos da tradição inglesa, a Inglaterra era única porque, desde o início da monarquia, todos eram esperados a obedecer à lei. Então, nem mesmo o monarca estava acima da lei, e essa mesma tradição foi incorporada à nossa cultura. Em muitos lugares, as leis não limitam os líderes, eles as mudam como querem, deixando as pessoas comuns à mercê deles. Infelizmente, isso é algo que está se tornando cada vez mais comum aqui também, e vamos abordar esse assunto em um vídeo separado. Mas ainda assim, é um valor fundamental para a nossa república. E, finalmente, a crença na liberdade, a convicção de que os indivíduos, e não os governos, são os autores naturais de suas próprias vidas. Esses princípios não tornaram os americanos iguais, mas compatíveis. Eles criaram uma cultura capaz de unir milhões de pessoas de diferentes origens em uma só nação. Você consegue citar alguma visão cultural ou religiosa totalmente oposta a esses valores? E veja por que não podemos ser uma nação como uma tigela de salada e ainda assim continuar sendo uma nação. Por isso vemos tanta fragmentação na cultura atualmente. Pessoas hoje pedem violência contra quem pensa diferente ou celebram quando alguém é morto por ter outra opinião. Outros defendem a renda básica universal, tornando os cidadãos dependentes do Estado e não autônomos. Muitos argumentam que bilionários deveriam ser completamente proibidos, sem perceber que eliminar o incentivo à inovação destrói justamente o motor que impulsiona a prosperidade. E, sinceramente, se discordarmos sobre políticas, tudo bem. Mas precisamos concordar sobre a importância fundamental da liberdade de expressão e do debate aberto, porque o discurso livre é necessário para a sobrevivência de uma nação livre. As sociedades não entram em colapso porque as pessoas dizem coisas perigosas. Elas entram em colapso quando as pessoas param de conversar completamente, quando a fala é livre e nós participamos de debates rigorosos. São as ideias fracas e mal fundamentadas que morrem e são as melhores que perduram. Acho um detalhe da Convenção Constitucional fascinante.
Em 1787, delegados de 13 estados se reuniram para fazer o que parecia impossível, que era ou consertar ou, na verdade, criar um governo completamente novo, porque o antigo simplesmente não estava funcionando. Agora, você tem esses delegados de 13 estados diferentes, mas, na verdade, parecia que eram 13 países diferentes, porque cada um desses estados era tão autônomo em relação aos outros. Todos tinham suas próprias subculturas. Então, foi um grande desafio, porque como você faz essas pessoas trabalharem juntas e cumprirem uma tarefa realmente importante, como estabelecer um novo governo? Desde o início, eles criaram uma regra importante. Qualquer delegado podia revisar uma questão e mudar seu voto a qualquer momento. Aqui está o motivo pelo qual isso era realmente importante, porque na verdade tirava o ego do processo. Ninguém se sentia preso à sua primeira opinião, porque todos tinham a liberdade de crescer, de se ajustar e de chegar a um compromisso sem perder a dignidade. E com o passar das semanas, muitas pessoas realmente mudaram de opinião. E as delegadas se reuniram e criaram o maior documento político que já existiu, tudo por meio de um discurso aberto após o fim da Convenção Constitucional. Conta-se que Benjamin Franklin foi abordado por uma mulher ao sair do Independence Hall, que perguntou qual governo as delegadas criaram. E ele disse: uma república, se conseguirem mantê-la. Ele sabia que a Constituição, sozinha, não garantia a liberdade, pois dependia de uma cultura que a sustentasse. Apenas um povo virtuoso, responsável e autônomo manteria a república. E isso, exatamente aí, é o que significa ser uma americana. Uma identidade cultural baseada na liberdade e justiça, capaz de preservar a visão dos pais fundadores. Obrigada por assistir. Se perdeu meu último vídeo sobre o alto custo da moradia nos Estados Unidos da América, clique aqui para ver. Ou, se preferir, assista a um vídeo sobre por que o comunismo é tão atraente aqui. Obrigada e até a próxima!